ouvinte, espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos assiste por imagens, nos vê pelas imagens nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí no YouTube, clique no sininho para receber as notificações de todas as nossas transmissões. A partir de agora, interaja com a gente pelo WhatsApp 11 97335 0038 e também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Não deixe de acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados que vão compor a nossa bancada para análise e os debates dos nossos temas. Primeiramente, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB. Seja bem-vindo, Roberto Jefferson, ao programa Gente que Fala. É um prazer, Mauro, falar com vocês e participar do seu programa num dia especial hoje, que... O que está vendo aqui? Pode seguir, deputado. Especial hoje que nós estamos aí vivendo uma crise entre o Supremo Tribunal Federal e as Forças Armadas do Brasil. Penso que é um momento muito oportuno para que nós possamos conversar e nos situar politicamente a respeito desses fatos trepidantes acontecendo aqui no Palácio do Planalto. Bom dia. Vamos falar. Sim, também conosco para essa conversa o jornalista Lutero Mainardi, que foi integrante do Conselho Deliberativo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e integra atualmente o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro de São Paulo. Lutero Mainardi, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. E é um prazer participar de um programa, do programa Gente que Fala, que é um programa importante, que eu gosto muito, e ao lado do deputado Roberto Jefferson e do jornalista Antônio Carlos Cimino, que são pessoas que eu admiro muito. Muito obrigado pela presença, Mainardi. E também com a gente, compondo a nossa bancada, o jornalista Antônio Carlos Cimino, diretor do Jornal da Zona Leste e presidente do Sindicato de Jornais e Revistas de Bairros. Cimino, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala mais uma vez. Tudo bem? Muito obrigado. Agradeço mais uma vez o convite e estar com o Roberto Jefferson e o Lutero é uma honra ainda maior. Vamos lá para o nosso primeiro tema da nossa análise, do nosso debate de hoje. O presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, convidou o presidente Jair Bolsonaro a retornar à legenda para disputar a reeleição na disputa presidencial de 2022. Segundo o ex-deputado, o PTB e Bolsonaro comungam dos mesmos ideais de país e dos mesmos valores pessoais. O presidente, que foi eleito pelo PSL e hoje está sem partido, já passou por 8 agremiações, entre eles o próprio PTB, entre 2003 e 2005. Deputado Roberto Jefferson, como é que esse convite chega neste momento ao presidente Jair Bolsonaro, nessa fase ainda em que o presidente tenta a criação do Aliança pelo Brasil e até agora isso não foi consolidado? O que o senhor acha que ele vai levar em consideração em relação ao seu convite, deputado Jefferson? Ele gostou do convite. Eu mostrei a ele o nosso novo estatuto, nosso novo programa partidário, com as ideias que são basilares para um partido político. E eu fiz questão de escrever, isso foi 21 de abril de 2018, antes das convenções partidárias que apontaram os candidatos aí a deputado, senador, presidente da República. Eu fiz uma convenção nacional do PTB e limpamos do antigo estatuto aquele peleguismo, aquele sindicalismo pelego que ficava aqui, Partido Trabalhista. Nós tínhamos assim um forte approach, uma forte abordagem pelega, sindicalista, de república sindicalista. Nós mudamos completamente isso na nova convenção que escreveu esse estatuto. E aqui, introdução. O PTB é uma resposta aos partidos comunistas e socialistas que se apresentam como os únicos representantes do trabalhador. O PTB defende o trabalhador e
o empregador que gera empregos. Só aqui mudei 100% o programa partidário, porque o programa antigo só enxergava direito do trabalhador, não enxergava o direito de quem gera riqueza, de quem gera a oportunidade de trabalho. Não via no empreendedor a sua importância para gerar o trabalho. Quer dizer, matava a galinha dos ovos de ouro e só tratava dos ovos de ouro. Mas sem a galinha não tem o ovo de ouro. Então, nosso estatuto é um estatuto e é um programa hoje conservador nos costumes e liberal na economia. Nós abrimos o PTB, imposto sindical, o partido é contra. Nós somos contra imposto sindical. Quer ganhar dinheiro? Faz a assembleia e cobra a assembleia do trabalhador. Mas sai da teta do Estado, sai da teta do imposto. Então, essas definições são muito claras no PTB de hoje, porque nós representamos o trabalhador mais conservador, um trabalhismo mais à direita, mais sensato, mais ligado à família, à liberdade, à nossa formação judaico-cristã, sem essa conversa de luta de classe, de revolução, de conflito entre trabalho e capital, nada disso. O nosso todo mundo que trabalha tem espaço no PTB. Acabamos com aquele peleguismo do velho PTB e abrimos o PTB para o mundo atual, para o mundo moderno, dentro do que discute e discursa e pensa o presidente Jair Bolsonaro, dentro do que ele falou e venceu a eleição. Mas eu só ressalto a você que esse nosso estatuto é 21 de abril de 18, antes da convenção que lançou o Bolsonaro a presidente. E no primeiro turno, nós apoiamos o Geraldo Alckmin para presidente da República. No segundo turno, apoiamos a candidatura de Jair Messias Bolsonaro contra o Haddad. Essa pergunta o senhor acabou já respondendo. Eu ia perguntar se a mudança no estatuto que o senhor promoveu foi com o intuito de atrair o presidente Bolsonaro nesse convite que o senhor fez para que ele retorne à sigla. Não, a mudança precede a convenção que o aponta e precede a eleição onde ele é vitorioso. Sim. Lutero Mainardi, como é que você observa esse convite feito pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, ex-deputado Roberto Jefferson, para que o presidente Bolsonaro retorne ao Partido Trabalhista Brasileiro? Mauro, eu tenho uma grande admiração pelo deputado Roberto Jefferson. O mesmo não acontece em relação ao presidente Bolsonaro. Acho irrelevante ele ir para o PTB ou para outro partido, porque dentro de 6 meses, no máximo, ele já brigou com o Jefferson, já brigou com o partido, já brigou com todo mundo e está em outro lugar. Ele é uma pessoa instável, absolutamente instável. Então, eu acho que o PTB vai perder tempo. Sim. O senhor teme algum tipo de conflito, deputado Jefferson, com o presidente, caso ele retorne à sigla? Bastam os mesmos ideais, os mesmos valores pessoais para que fique tudo bem? Eles agregam muito mais. Não é um convite em torno de interesse. Não é um toma lá da cá. O exército mercenário, ele, terminada a batalha, vai embora. Ele recebe para brigar e depois vai embora. O nosso convite é para uma união de ideias. As uniões feitas por ideias, por ideais, elas são muito mais fortes e muito mais duradouras. O presidente Bolsonaro foi meu liderado 2 anos. Eu era o líder da bancada do PTB. 2003, 2004, ele era meu liderado. Ele saiu do PTB em 2005. Sempre teve comigo uma relação excepcional. Honrado, honesto, simples. É um homem que não faz lobby para o capital. Ele fazia um lobby intenso em favor aí dos militares, dos bombeiros, dos policiais rodoviários, do policial civil, do policial federal, da pensionista, do aposentado, da pensionista militar, do agente penitenciário, do policial penitenciário, do bombeiro, do policial militar, do PM. Quer dizer, essa era a preocupação dele. Diferente de muitos deputados, naquela época nós tínhamos 35 deputados federais,
Muitos me pediam que despachasse urgência urgentíssima num projeto que beneficiava um grupo econômico, uma empreiteira, um banco, um grupo de investimentos. Sempre tem isso na política. Mas o Bolsonaro nunca me pediu isso. Sempre me pediu que apressasse os projetos em defesa do povo, da gente que ele representava. E sempre eu tive com ele a conversa muito franca. Sim, sim, não, não. Tanto que na conversa que mantive com ele, na hora que o convidei, ele falou: Jefferson, eu te conheço. Sei que você é um homem de palavra. Aliás, aqui em Brasília todo mundo sabe. Você custa dizer sim, porque quando você diz sim, é sim. E você, quando diz não, você é irremovível. Então, eu sei que você é um homem de palavra e eu me sinto muito seguro com o convite que você me faz para entrar no PTB. Vou estudar esse convite junto com o meu grupo. E ainda não me deu resposta. Quem falou comigo foi o ministro Ramos, Luiz Ramos, disse que o presidente gostou muito do estatuto, gostou muito do programa partidário, que é muito mais moderno, é muito mais avançado a nível de defesa da vida, da família, da liberdade, da religião, do culto à religião, da liberdade de culto da religião, do que os outros partidos que ele já integrou, até mesmo o PSL. O senhor deu um prazo para o presidente Bolsonaro para pensar no assunto ou deixou o presidente à vontade? O que eu disse a ele é o seguinte: ele tem 25 párias hoje, que são os 25 deputados do PSL, que ficaram ao lado dele, e que o grupo dirigente do PSL suspendeu da atividade parlamentar. Então, há 25 deputados e deputadas do PSL que são baixo clero, deputados de segunda categoria dentro da Câmara dos Deputados. Por quê? Sendo suspensos pelo partido da sua atividade parlamentar, e isso é legal fazer, eles não têm acesso às comissões temáticas, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Economia, Comissão de Relações Internacionais, Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Quer dizer, eles não podem, que é o pulmão da casa, esses 25 deputados não têm uma comissão temática para ir. É o mais importante da vida parlamentar, é ter a comissão temática. Eu, por exemplo, Roberto Jefferson, eu presidi 4 anos a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Eu que fiz lá a lei orgânica do SUS, o Sistema Único de Saúde. Quem foi o relator nomeado por mim foi o Geraldo Alckmin, meu amigo, e eu designava o Geraldo, porque eu sabia que ele era um homem honrado, não ia pedir propina para ninguém, porque é uma pressão por dinheiro louca. Eu nomeei o Geraldo relator do plano de custeio e benefícios da Previdência Social no pós-constituinte. Foi ele, Geraldo Alckmin, que relatou por minha designação. Quer dizer, somos velhos amigos e temos essa relação de fidúcia, porque o Geraldo é um homem de caráter, é um homem sério. Se eu dou um outro deputado, eu corro risco, porque são muitos os interesses de empresas que devem, de empresas que querem uma alíquota menor, e aquilo acaba fazendo uma tentação no relator de projetos que tem um envolvimento econômico muito grande. E eu só confiava esses projetos ao Geraldo Alckmin. E era um sucesso absoluto isso durante a Comissão de Seguridade Social. Sem comissão temática, o deputado é pela metade. Ele só tem direito, uma vez por mês, a fazer um discurso de grande expediente. Nem no pequeno expediente, indicado pela liderança no Pinga Fogo, vai falar hoje, em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, o deputado Ottoni de Paula. Vamos dizer que o Ottoni fosse do PTB. Ele não tem isso no partido dele. Vai falar a deputada Bia Kicis. Ela não consegue isso no partido dela. Então, eu gostaria de abrir o PTB a esses 25 deputados, foi o que eu disse ao presidente Bolsonaro, para que eles tivessem abrigo aqui, tivessem a fortaleza, o refúgio, a cidadela no PTB. Carlos Cimino, sua observação, sua avaliação sobre esse convite do presidente do PTB, Roberto Jefferson, para o presidente Bolsonaro integrar novamente o PTB. Eu acho importante, Mauro, eu sou de uma família descendentes italianos e sempre tive o meu pai
sempre me orientou desta maneira: você pode perder patrimônio, mas não perde a sua moral, a sua dignidade, a sua palavra e a sua ética. Tenho um carinho pelo Roberto Jefferson, porque ele é um homem de palavra. Eu lembro do Fernando Henrique Cardoso, quando foi candidato à presidência da República, que prometeu mundos e fundos, e assim que ele assumiu, ele falou, aspas, esqueçam tudo que eu disse, fecha aspas. Então, pessoas que não podem ser confiadas. Uma hora o país vai fazer uma justiça, porque foi ele que denunciou o mensalão. Se tudo que acontece hoje sobre a Polícia Federal, com tudo que ele já passou, eu acho que este convite que ele faz ao Jair Bolsonaro, e o Bolsonaro tem que ter um partido, precisa ter um partido, o partido que ele criou não vai vingar agora para as próximas eleições a prefeito e vereadores. Eu acho que ele precisa estar num partido sério que já está montado, já está estruturado no país inteiro, e ter um líder como o Roberto Jefferson, e aqui não é jogar confete no Roberto Jefferson, mas eu acho que ele tem a segurança de ter um homem de primeira linha, como o Roberto Jefferson falou agora há pouco. Nós temos partidos de segunda linha e temos políticos de segunda linha. Eu acho, no meu entender, que o Roberto Jefferson é um político de primeira linha. E isso é uma segurança para o Bolsonaro, porque ele não pode mais ficar com errar. Vários presidentes, ex-presidentes, já deitaram e rolaram no povo brasileiro, já roubaram tudo que podiam, já envergonharam o país dentro e fora dele com essas palestras que fazem mundo afora, nos envergonham. Agora, recentemente, uma palestra da Dilma Rousseff, meu Deus do céu, deu um nó, inclusive, na cabeça da tradutora. É isto. Sim. Seguindo aqui com os nossos assuntos, nesta edição do programa Gente que Fala, você nos ouve pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Perguntas pelo 973350038. Vamos aqui ao nosso segundo tema. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o resultado positivo do seu exame de Covid-19 para defender o uso da hidroxicloroquina e também para tripudiar sobre quem é contra o uso do medicamento em pacientes com sintomas leves, como o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que não demorou para revidar. Mandetta disse que não participou da decisão de ampliar a produção da cloroquina pelo laboratório do Exército e que sempre se baseou em estudos científicos que apontam o medicamento como pouco útil contra o coronavírus e com muitos efeitos colaterais. Mainardi, por que ainda a gente está nesse uso politizado da cloroquina, desde o começo e ainda segue? Olha, dada a absoluta irresponsabilidade do presidente da República, ele não é médico, não é cientista, é conhecido por uma absoluta falta de cultura e indica um remédio, o que é simplesmente criminoso, porque é um remédio que a Organização Mundial da Saúde e todos os grandes institutos científicos do mundo dizem que não tem efeito, não deve ser usado no caso da Covid-19. Agora, veja, ele recomenda para que quem que produz a cloroquina no Brasil? Especialmente o grupo OMS, controlado pelo Carlos Sanches, que é amigo do presidente.
e ele é dono de uma fortuna avaliada em 2,5 bilhões de dólares, e outros. Eu acho isso uma irresponsabilidade e que está sendo apontada como irresponsabilidade pela Organização Mundial da Saúde. Acho isso. Sim. Presidente Roberto Jefferson, o que a gente vê nesse momento em relação no comportamento da população em relação à Covid-19, muita gente recusando o uso da máscara, não adotando as medidas de isolamento social que são preconizadas, enfim. Eu gostaria da sua avaliação. O brasileiro jogou a toalha em relação a isso por conta desses desentendimentos políticos que estão havendo na condução da questão da pandemia no Brasil? O Mandetta tinha que ser processado criminalmente. Eu estou estudando no PTB uma forma de processar criminalmente o Mandetta por essas declarações inconsequentes e irresponsáveis que ele vem fazendo. A OMS, desgraçadamente, foi cúmplice da China no golpe do coronavírus. O presidente da Organização Mundial de Saúde é um etíope do Partido Comunista. Ele nem médico é. Eu vi que o Maynard cobrou que o presidente da República não é médico, não tem conhecimento científico. Pior é o presidente da Organização Mundial de Saúde, que eu esqueci o nome dele agora. Lembra aí para mim, Felipe, o nome dele. É o Tedros, né? Tedros. Ele é sociólogo. Sociólogo, Mauro. E quer receitar remédio para os outros. O Brasil sofreu uma intervenção gravíssima na sua soberania nacional. A Organização Mundial de Saúde é um braço da ONU, mas ela não dita normas de conduta ao sistema público de saúde do Brasil. O país é soberano. Ela é lá um braço da ONU, mas ela não gerencia o Brasil. Ela não pode ofender a soberania nacional. E a hidroxicloroquina é tão ruim, a esquerda no Brasil fez uma campanha tão acirrada contra, que em Cuba estão curando a Covid-19 com hidroxicloroquina. A Venezuela adotou, até que enfim, para começar a salvar as vidas humanas, a hidroxicloroquina, associada ao azitromicina e ao anticoagulante. Médicos, meus amigos que contraíram a doença, foram tratados com hidroxicloroquina, anticoagulante ou melhoral para afinar o sangue e azitromicina para infecção. O antiviral, o remédio para infecção, o antibacteriano e o remédio para afinar o sangue, que pode ser aquela injeção que dá na barriga, que eu esqueci o nome agora, ou o AS, que afina o sangue para você não ter embolia. A Organização Mundial de Saúde negou em setembro do ano passado que houvesse um surto gravíssimo na China, e já havia. E ela permitiu que aqueles 400 milhões de cidadãos de Wuhan fossem pelo mundo, menos a Pequim. Os cidadãos chineses tiveram a oportunidade de viajar no aniversário do Ano do Dragão Chinês, no início do ano, em fevereiro. Eles foram ao Rio, eles foram a São Paulo, eles foram à Itália, eles foram à América, menos para Pequim, porque em Pequim eles foram impedidos pelo Partido Comunista Chinês de entrar, porque eles estavam contaminados com coronavírus. Foi um crime contra a humanidade o que a Organização Mundial de Saúde, presidida, meu amigo Maynard, por um sociólogo, nem médico o sujeito um sociólogo comunista que ideologizou o debate no Brasil. E criminosamente o Mandetta aderiu a isso. E o presidente tinha razão desde o início. O tratamento é simples. Eu, Roberto Jefferson, eu tomo aquele remédio para piolho, ivermectina. 4 comprimidos por mês. O médico me mandou tomar para servir como antiviral. Se eu contrair a doença,
vou contrair de maneira muito mais branda, muito mais simples do que ficando desprevenido sem tomar um antiviral. Então, eu tomo ivermectina, como eu peso 80 quilos, eu podia tomar 3 comprimidos, mas eu exagero um pouquinho, tomo 4. E não foi mais longe a doença no Brasil, Mauro. Ela não cresceu mais, ela não foi mais longe, porque o brasileiro se automedica. E todo mundo perguntou na internet o que tomar, está tomando, e hoje a doença está pela metade, está reduzida em 50%. Hoje os dados do Rio de Janeiro indicam uma redução de quase 60% dos casos de contaminação. Não há mais leitos ocupados na UTI, 40%, UTI de hospital público, hospital privado, está tudo ficando vazio e as pessoas que estão tomando hidroxicloroquina estão voltando para casa. O senhor abriu a sua resposta, deputado Jefferson, falando que vai interpelar na Justiça o ministro Mandetta. O senhor pretende interpelar também o ex-ministro Taixe, Nelson Taixe, uma vez que ele tinha o mesmo entendimento, o mesmo procedimento que o ministro Mandetta? Mas o Taixe é discreto. Ele não fez essa campanha de traição contra o presidente. Muito ruim você nomear ministro. Mauro, você me nomeia teu ministro. E eu saio de lá falando mal do teu governo. Eu tenho que ter recato, eu tenho que ter pudor, eu tenho que ter dignidade. Eu não posso jogar pedra na casa que eu estava, eu não posso jogar pedra nos vidros da casa que servi. Então, eu achei muito ruim o papel do Mandetta. E ele alimenta esse erro de avaliação, porque a esquerda já não alimenta mais. E ele continua, para se valorizar, porque ele dava mais ibope que o presidente, ele quer voltar a ter aquele protagonismo que teve no passado, e não consegue. Eu pedi ao jurídico, porque nós, a pedido dos deputados do PSL, já fizemos 10 ações no Supremo, contra ministros do Supremo, contra o Celso Mello, contra o Alexandre de Moraes, contra o Toffoli, contra o Gilmar Mendes, a pedido dos próprios deputados do PSL por decisão do PTB. Mas hoje eu cheguei aqui, nós temos um grande departamento jurídico, falei com os constitucionalistas daqui, os criminalistas, estudem uma representação criminal contra o Mandetta. Ele está abusando do direito de criticar um programa que está dando certo, está colocando em dúvida o povo do Brasil, que acerta quando toma a hidroxicloroquina associada ao azitromicina, ao AS ou ao anticoagulante. O que está fazendo o Mandetta é um crime contra a humanidade, é um genocídio, eu posso chamar assim, porque se os governadores, desde o início, tivessem adotado esse protocolo com hidroxicloroquina, principalmente Rio e São Paulo, eles não teriam tido a quantidade de mortos que tiveram. Minas Gerais, onde o governador Zema adotou a hidroxicloroquina desde o início, ele teve 400 mortes. São Paulo tem 10 mil, o Rio tem 6 mil. Minas, que é quase do tamanho de São Paulo, tem 400. Minas, que tem 12 milhões de habitantes, mais que o Rio de Janeiro, tem 400. O Rio tem 6 mil. Por quê? Desde o início, o governador, com humildade, com serenidade, não politizou, adotou uma política de dar hidroxicloroquina às pessoas e salvou as vidas. Ele tem 400 óbitos, enquanto o Rio e São Paulo batem recordes de mortalidade. Muito ruim essa posição do ministro Mandetta contra um remédio que está dando certo e está curando as pessoas. Cimino, sua palavra. Cimino. Seu microfone está fechado, Cimino. Mauro. Oi, Lutero, diga lá. Poderia falar com você? Sim, vamos lá. Acho É o seguinte, essa posição do Roberto Jefferson interessante. Mas o que me preocupa hoje... Porque... Primeiramente o Cimino, Lutero, vamos lá, Cimino. Cimino, não me ouve. Vamos lá, Lutero, a palavra é sua.
é o seguinte, eu não vou participar mais do programa. Não há possibilidade de participar de um debate com o deputado Roberto Jefferson, respeito, mas ele é uma usina de fake news. Então, Pois, eu tô fora. o que me preocupa, na realidade, é a Eu tô dizendo- roubalheira. Já Algum problema no sinal aqui do Lutero? Lutero, me ouve? agora estou ouvindo, pois não. Sim. Eu estou dizendo que vou sair do programa nesse momento. Peço desculpas a você. Estamos Eu peço, agora, eu tá com peço, áudio? Lutero, que permaneça no debate, que a gente possa colocar as devidas ideias em cada um dos campos, que ajude na formação de opinião do nosso público. Não, Mauro, eu acho o seguinte, não. O debate não pode ser baseado numa verdadeira usina de fake news. Não, eu discordo disso. Então eu peço desculpa, mas eu estou saindo. Sim, mas você já deu o seu posicionamento e é importante, eu reitero aqui e peço a sua gentileza da permanência para que a gente possa ampliar o debate no campo das ideias, no campo do respeito e que a gente tenha a possibilidade de ajudar na formação de opinião do nosso público nesses temas tão importantes que dizem sentido a esse difícil momento que a gente está vivendo de pandemia. Posso falar? Todas as vozes científicas do país condenam o uso da cloroquina. Sim. Todas. Todos os institutos sérios, de Manguinhos ao Adolfo Lutz. Então, Isso não é sério. agora, deputado vai dizer que não é sério? Não tem Não é condições, sério. o senhor não tem condições de falar isso. Desculpe eu lhe falar isso. O senhor não tem competência para falar isso. Não é sério, Manguinhos. Todo ele aparelhado pelo PT, fez o discurso ideológico. Ô, Lutero, É uma das atitudes. Essa é uma mentira, deputado. eu desculpe, Não é possível o senhor falar isso. Quando há um ditado chinês... Desse jeito, um instituto de fama internacional, respeitado internacionalmente, e o senhor vem dizer que Manguinhos é aparelhado? Tenha santa paciência. Vamos ouvir o Cimino também, Lutero, por favor. Me deixa falar agora, Mauro. Na sequência, o Cimino, o senhor volta, deputado? Gostaria de falar o Lutero com ele presente. Tudo bem. Ele presente. Esteja presente, Lutero, por favor. Eu lhe peço essa gentileza. Vamos lá, Cimino, para depois a gente voltar a palavra ao deputado. Então, a minha preocupação hoje, acho que a explicação do Roberto Jefferson, que acompanhou melhor essa questão da hidroxicloroquina que o Bolsonaro defende, eu acho que ele, uma hora, vai ser reconhecido e vai ter reação também. Mas o que me preocupa mais, por exemplo, é a postura do governador do Rio de Janeiro, que teve R$1 bilhão sem precisar dar explicações do que ia fazer com o dinheiro. 870 milhões foi entregue a uma empresa que estava não habilitada a participar da concorrência. Isso aqui é um absurdo. Nós temos aí quantos secretários de saúde envolvidos em roubo, desvio de dinheiro. Desviar dinheiro da saúde é uma das piores faltas de caráter de qualquer ser humano. Desviar dinheiro da população, principalmente neste momento, onde todos nós estamos fragilizados, seja psicologicamente, seja moralmente, financeiramente. Desviar dinheiro da população tem que ir para a cadeia. Não tem conversa. 870 milhões foram desviados para uma empresa que não tem condições nem de estar participando da concorrência. Isto me preocupa, viu, Mauro? Imagino que a maioria dos ouvintes também não concordam com esse dinheiro desviado da saúde de nenhum estado e de nenhum município. Isto me preocupa mais do que pérolas ou ideologias, seja lá do que for. Me preocupa muito a falta de caráter e de honestidade desses secretários municipais,
desses secretários de Estado, levando todo esse dinheiro, não é deles, é da população. Nós estamos, essa semana, já o secretário de Saúde do Rio de Janeiro, preso, ontem fez delação premiada em relação ao governador, que é juiz de direito. Vamos ponderar isto. De que maneira? Que maneira que nós vamos resolver isto e votar em políticos sérios e honestos? Isso me preocupa mais, Mauro, que outra coisa. Com a palavra novamente, o deputado Roberto Jefferson, gostaria de fazer um questionamento antes da sua conclusão sobre esse tópico. Por que classificar todo o trabalho e as orientações da comunidade científica, da comunidade médica em relação à pandemia, com um viés da esquerda e não como um trabalho desenvolvido pela comunidade, onde não há ideologização nem de um lado e nem de outro, deputado? Desculpe. Os médicos do Brasil defenderam a hidroxicloroquina. O Conselho Federal de Medicina apoiou a hidroxicloroquina. Manguinhos é no meu estado, no Rio de Janeiro. Eu conheço bem. Sim. É um esconderijo. Você não passa para lá se a tua ideologia não for de esquerda. Só entra canhota. É um processo seletivo. É aparelhado. E verbaliza e reverbera o discurso de esquerda. Mas eu quero dizer ao doutor Lutero Mainardi, professor, um ditado chinês: quando cessam os argumentos, principiam os insultos. Ele me dizer que eu sou uma indústria de fake news é mentira. Eu não aceito que ele me chame de mentiroso. Eu repilo essa atitude indelicada que não é compatível um homem de cabeça branca. Mas, respeitosamente, eu digo isso aí. Eu discuto em base técnicas do que leio na mídia todo dia e dos estudos que faço. Os médicos do Brasil, como a doutora Nise Yamaguchi, aí do Sírio-Libanês, sempre defenderam o uso... Hospital Albert Einstein, presidente. Desculpe, do Albert Einstein, sempre defenderam o uso da hidroxicloroquina. Pesquisadores, entre aspas, de Manguinhos, que é uma hidra para chupar dinheiro público. Eu fui presidente da Comissão de Seguridade Social, era só gente de esquerda, e quer dinheiro, e quer dinheiro. Vamos fazer uma vacina, e quer milhão, toda hora abraça o Instituto Oswaldo Cruz, e quer dinheiro, e quer dinheiro, e quer dinheiro, e resultado é zero, é nenhum. Eu não acredito no Instituto Manguinhos. Eu creio no médico, na prática do médico, no Conselho Federal de Medicina, na palavra do médico, que não está ligada a partido político, mas ligada à vida do doente. E eu quero dizer ao professor Lutero Mainardi que não sou mentiroso. Repilo a indelicada palavra, a indelicada atitude dele para comigo. Ameaçou até se retirar, dizendo que eu sou um mentiroso de uma indústria de mentiras. Repilo a sua atitude. Perdoo pela cabeça branca, mas repilo a sua atitude. Mainardi, podemos seguir? Está com a gente? Pode seguir, claro. Sim. Não tem nada a responder. Vamos lá. Antes aqui do nosso próximo tema, uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo em relação justamente à situação da pandemia. Olha, gente, vocês estão sabendo a respeito da reabertura dos bares, dos restaurantes, aqui na cidade de São Paulo, não é verdade? Nessa fase amarela em que a gente vive, os bares e restaurantes vão funcionar com 40% da ocupação, as mesas precisam ficar a 2 metros de distância umas das outras e todo mundo sentado. Os estabelecimentos podem funcionar 6 horas por dia e o ambiente tem que ser higienizado diariamente. E consumir na calçada e na rua, isso pode? Não, de jeito nenhum. Os bares e restaurantes não podem vender para quem estiver fora e você não deve consumir nada na rua e nem insistir, tá combinado? Afinal, é fora dos estabelecimentos que as aglomerações podem acontecer e é isso que, evidentemente, ninguém quer. Então, vamos com calma,
A notícia é boa, mas o momento é sempre de atenção. Continue com os cuidados de higiene, lave sempre as mãos, use álcool em gel, não compartilhe talheres, copos e objetos de uso pessoal, mantenha o distanciamento social e fique em casa. Não esqueça, a cidade de São Paulo continua em quarentena. Então, se você precisa, se você vai sair de casa, use a máscara. Uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. Pessoal, em meio a um período em que o país enfrenta uma pandemia associada a disputas políticas, crise econômica e uma série de ataques à imprensa, o Jornal da Zona Leste acaba de completar 48 anos de existência. E como não podia deixar de ser, houve festa, porém, dessa vez de forma virtual, com uma live do barítono Rodolfo Giuliani, direto do Pizza da Moca, que, como outros locais do bairro, já se tornou uma espécie de subsede do jornal. E é quase meio século de história, cheia de emoções e de desafios. Se minou 48 anos, quase um século de existência do jornal, do grupo, né, que inclui hoje três jornais. É o aniversário, digamos, com um momento político, econômico e social mais conturbado que o grupo já viveu? Eu acredito que nós já passamos por 9 planos de governo financeiros, né? Cruzado 1, Bresser 1, Bresser 2, Collor 1, Collor 2, mas, em função de pandemia, é a primeira experiência que nós estamos tendo. E, naturalmente, todos abalados emocionalmente, abalados financeiramente. É um fato completamente novo, mas chegamos aos 48 anos com muito trabalho, viu, Mauro? Não foi fácil, trabalho muito nessa região toda da Zona Leste, uma região com quase 5 milhões de habitantes, 23 bairros, fora os distritos, muitos problemas, temos vários nichos de classe A, mas a maioria classe B e C. Nós temos o Conjunto José Bonifácio, por exemplo, no extremo leste de São Paulo, com 1,5 milhão de habitantes, mas ajudamos muito. Os vereadores que estiveram aqui, muito, guia, sarjeta, poste, luz, asfalto em muitas ruas, esgoto, canalização de córregos, enfim, conquistas para o bairro, pontes, viadutos, trabalhamos muito. Chegamos aos 48 anos com a nossa linha de conduta, que é a credibilidade da nossa marca. Temos no Jornal da Zona Leste, trabalhamos muito amor, temos muitos colaboradores da melhor espécie, como Heródoto Barreto, Afanásio Haddad, professor Air Ribeiro, temos Lafayette Lage, temos o professor Lins como colaborador. Primamos com a notícia verdadeira. Não trabalhamos para ser verdade, mas fazemos um jornalismo sério. Não somos dentro das nossas limitações, distribuímos o Jornal da Zona Leste gratuitamente em vários pontos da região. Temos dezenas de displays próprios para que a população pegue também, retire o jornal. Distribuímos em prédios, residências, a dignidade das pessoas, tomamos muito cuidado com o linguajar, fotografias, inclusive, não tem mulher pelada, o nosso linguajar é um linguajar acessível e tomamos cuidado com a criança, com os usos, costumes, hábitos, cremos na moralidade, temos uma linha de conduta muito séria e por isso que chegamos aos 48 anos. Temos parceiros anunciantes da melhor qualidade, que nós, inclusive, temos a possibilidade de escolher os nossos anunciantes, e são só anunciantes de qualidade, porque primamos com a família, primamos somos cristãos, então nós temos um hábito de dar a leitura de melhor qualidade aos nossos leitores, porque temos e primamos pela moral, pela ética e pelos bons costumes. Sim. Seguindo com mais uma nota aqui para a nossa análise, o presidente do PTB, o
deputado e ex-deputado Roberto Jefferson anunciou ontem que o seu partido vai entrar com uma ação contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que declarou que o Exército se associou a um genocídio durante a pandemia do novo coronavírus. Em nota publicada ontem também, o ministro esclareceu que respeita as Forças Armadas, mas que não cabe a elas formular políticas de saúde, ainda mais em um momento de pandemia. O Ministério da Saúde é comandado interinamente desde maio pelo general Eduardo Pazuello. Deputado Roberto Jefferson, em meio a essa polêmica toda em relação à fala do ministro Gilmar Mendes e a reação da defesa em relação a isso, o senhor acha que está havendo algum tipo de confusão? Parece que as Forças Armadas estão no governo Bolsonaro e as Forças Armadas não estão no governo Bolsonaro. Nós temos ministros que são generais, que são militares, e que, embora alguns da ativa, outros da reserva, isso não significa que as Forças Armadas estão no governo Bolsonaro. E o ideal seria que todos os ministros fossem da reserva, que não existissem ministros da ativa, que é o caso do general Pazuello, que é o caso do ministro Ramos também na defesa. O que o senhor avalia? Os militares do Brasil sempre foram uma elite intelectual. Honrados, com hierarquia e disciplina. Você veja, tudo que aconteceu no Brasil no século passado, que teve progresso, os militares estavam junto pensando. A República, Marechal Deodoro da Fonseca, tenentismo na década de 30, Revolução de 30. Em 1945, o movimento militar pela redemocratização, tirando Vargas de 15 anos de uma ditadura. A redemocratização, quando a Europa deixou de ter os regimes autoritários, voltou ao Brasil pelos nossos militares que viram ruir os regimes ditatoriais. O petróleo é nosso, o movimento do general Horta Barbosa, militar, o movimento militar em favor do petróleo é nosso. A exploração, prospecção, sonda, comercialização, refino, estatais. Você tem aí a eletrificação do país, a Eletrobras, foram os militares que fizeram. A comunicação deu um salto no Brasil com os militares, a Anatel, Eletrobras, Telebrás, tudo isso os militares. Os militares sempre foram uma elite do país, homens que sempre dominaram mais de 1, 2 idiomas e muito cultos e muito preparados. E eu digo muito honrados, porque você não tem notícias de corrupção de governos militares. Você pode discutir a questão do autoritarismo, do AI-5, mas corrupção não. Eu fui deputado federal desde o governo do presidente João Figueiredo, o último governo militar. Nunca se falou em corrupção. Você ouve falar em corrupção a partir da redemocratização com Sarney. Aí vem Sarney, doutor Tancredo morreu, assumiu o Sarney, aí vem Sarney, depois vem Collor, e depois vem Itamar Franco, e depois vem Fernando Henrique Cardoso, e depois vem Lula, e vem Torre Dilma. A corrupção vinha assim, não crescendo. Porque o governo do PT, da Dilma e do Lula foi o ápice da corrupção do Brasil. Eu nunca vi tanta corrupção feita por um partido político como fez o PT. O PSDB mete a mão, mete forte, não é muito diferente do PT. Só que o PSDB tem mais elegância, mais fraca, cartola, um sociólogo à frente, que é o Fernando Henrique. Não é aquela coisa tosca do chão de fábrica, do tamanco, do macacão sujo de graxa. E o PT, como era um pessoal muito tosco, ficou muito tempo afastado do poder. Quando chegou ao poder, correu com muita sede no pote. E quebrou o pote. Um escândalo. O que o PT fez é um escândalo. Que você nunca viu, eu nunca vi. Em 24 anos de mandato de deputado federal, claro que eu vi corrupção, sempre houve corrupção, menos no governo do general Figueiredo. E a partir do governo do presidente Sarney, começou a tomar lá da cá. O carguinho, o partido indica, o ordenador de despesa, faz o dinheiro, fica com o dinheirinho para si, bota o outro dinheiro no partido, para o partido fazer a eleição.
E isso acontece desde a redemocratização com o presidente Sarney. Vem aí o Bolsonaro com isso. Ele não rouba, Deputado... roubar. E gerou uma crise, Mauro. Eu quero chegar agora na sua pergunta. O Gilmar está tentando fazer, nessa acusação às Forças Armadas, que você mesmo já absolveu, dizendo que não tem nada a ver o militar com as Forças Armadas. O militar licenciado ou reformado não é ditadura militar, está num regime democrático, servindo ao país no ministério, de maneira técnica e com absoluto sucesso que nós temos visto no Brasil. O Gilmar está tentando esconder o próprio rabo e proteger o rabo do Toffoli. Essa operação fake news ela surgiu porque dois, auditores da Receita Federal começaram a investigar o imposto de renda do Toffoli e o imposto de renda do Gilmar Mendes. E viram que o patrimônio declarado é tão milionário que é absolutamente incompatível com o salário público, porque eles são empregados do povo. Ministro nomeado do Supremo nada mais é do que o empregado do povo que recebe do imposto que o povo paga de salário a ele. Como o deputado federal é empregado do povo, o senador é empregado do povo. E o seu Gilmar e o seu Toffoli têm um patrimônio inexplicável ante o salário líquido anual que recebem. Aí dois auditores da Receita quiseram colocar para frente essas investigações, temendo que isso fosse gerar um abalo e chegasse aí as relações que o Toffoli tinha com a OAS e a Odebrecht, que agora estão vindo à tona. Eles criaram esse projeto fake news, onde os juízes do Supremo são, ao mesmo tempo, vítimas, são policiais investigadores, promotores denunciantes e juízes julgadores. Eles agregaram todo o procedimento constitucional legal do direito de defesa, do livre processo legal, do regular processo legal, onde tem o policial investigando, o Ministério Público denunciando, e trouxeram tudo para ele e fecharam. Ninguém tem acesso aos processos, ninguém sabe o que está lá dentro. Eu fui acusado de fake news porque eu tenho desancado com esses ministros do Supremo. Eles mandaram invadir a minha casa lá. O seu Alexandre Moraes mandou revistar a minha casa, levou lá celular, computador, por crime de opinião no Twitter que eu escrevo. Então, o seu Gilmar Mendes está tentando desviar a atenção, porque veio muito forte agora essa situação que ele está vivendo. Ô, Mauro, nós vivemos... Eu só quero concluir. Sim. Nós vivemos um momento, Mauro, tão estranho. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem 4 denúncias de crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Supremo Tribunal Federal. Uma das denúncias pede 15 anos de cadeia para ele. O presidente do Supremo, o presidente do Senado da República, o senador... Alcolumbre. Davi Alcolumbre. 4 processos de corrupção e lavagem de dinheiro, também com penas pedidas de até 20 anos de reclusão. E o ministro do Supremo, o presidente o Toffoli, denunciado por corrupção. O chefe dos 3 poderes do Legislativo, no Congresso Nacional, no Senado, na Câmara e do Supremo, são acusados de corrupção. E eles dizem que irregularidade... Pera, Mauro. E eles querem empichar o governo honrado e honesto do homem que não rouba e não deixa roubar, que é o presidente da República, o presidente Bolsonaro. 3 ladrões. Ladrão é o seu Maia, ladrão é o seu Davi Alcolumbre, ladrão é o seu Toffoli, tentando silenciar o presidente da República, transferindo
uma crise para a mídia e escondeu o seu rabo que está de fora. Mas nós estamos aqui com todo carinho para não deixar que isso aconteça. A honestidade não será punida pela corrupção se nós ficarmos vigilantes como estamos. Deputado Jefferson, eu só tenho mais 2 minutos, bem objetivamente. No momento em que o ministro Dias Toffoli pediu para que a força-tarefa da Lava Jato compartilhasse os seus dados com a PGR, vem a denúncia contra o ministro Dias Toffoli de que ele foi beneficiado pelas empreiteiras. O que lhe parece isso? O que parece? Vazou, foi vingança. Hoje você tem um poder paralelo do Ministério Público e do Poder Judiciário que vaza seletivamente o que eles querem vazar. Ele é vítima dos truques que usou. Ele está provando o veneno que ele sempre deu para os outros tomarem. Desgraçado. Só para esclarecer do que se trata esse vazamento, foi a delação premiada de Marcelo Odebrecht à Procuradoria-Geral da República, dizendo, né, que o ministro Toffoli foi beneficiado pelas empreiteiras. Marcelo Odebrecht se refere ao Toffoli como amigo do meu pai. Foi o que levou o Supremo Tribunal Federal a censurar, em pleno terceiro milênio, a revista Cruzoé e o site Antagonista. Ele censurou porque estava sendo contada a história do mal feito por ele, ministro-presidente da Suprema Corte, que tinha que ser um homem de bem, e é um homem do mal. Ele é o anticristo ele é um bandido escondido na toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Encerrei o assunto aqui. Sim, nosso tempo também está esgotado. Sua despedida em pouquíssimos segundos, para os demais também se despedirem. Por favor, deputado. Feliz aniversário ao Cimino no seu jornal, que completa 48 anos. Eu também sou filho de cristãos. Meu bisavô, meu pai, meu avô, todos nós recebemos na nossa casa esses credos judaico-cristãos. Vovô Ibrahim, Mauro, quando faleceu, ele ditava uma trova, ele dizia uma trova que está inscrita como epitáfio sob a sua sepultura, na pedra da sua sepultura. Esse é o nosso credo e é o credo do jornal que o Cimino dirige, é o credo cristão. Na bandeira cabe a pátria, por maior que a pátria for. Numa hóstia pequenina cabe Deus, Nosso Senhor. Feliz aniversário aos 48 anos de existência do jornal Zona Leste, nas mãos do nosso querido Cimino. Um abraço a você. Lutero Mainardi, sua palavra final. Cumprimento os ouvintes, telespectadores do programa, cumprimento o deputado Roberto Jefferson e o Cimino. Cumprimento o Cimino especialmente pelo aniversário do jornal, que é um jornal que eu conheço, que eu admiro, e eu acho que porque a imprensa de bairro tem uma importância fundamental junto à comunidade. É isso, uma boa tarde a todos. Cimino, sua palavra final. Muito obrigado, Mauro, pela oportunidade, obrigado ao Lutero Mainardi pelas palavras e o carinho que você também tem pelos jornais e bairros, e ao Roberto Jefferson, esse líder político que engrandece a classe por tudo que representa, por tudo que está lutando, e eu acho que em breve nós vamos estar juntos fisicamente para poder comemorar os 48 anos do Jornal da Zona Leste. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos, não temos tempo para mais nada. O presidente nacional do PTB, ex-deputado federal Roberto Jefferson, e aos jornalistas Lutero Mainardi e também Antônio Carlos Cimino. Agradecimento a você que nos acompanhou, ouvinte e espectador aqui pelas redes sociais. Infelizmente, também não pudemos fazer as perguntas enviadas por todos vocês que nos acompanham aqui para os nossos amigos, para os nossos entrevistados. Muito obrigado pela audiência, tchau e até amanhã.